Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast da semana, eu sou o pastor Klaus Piragini, nosso podcast de liderança. Chegamos a 107 episódios aí para você maratonar, conhecer sobre liderança, com várias entrevistas muito legais. E hoje, para abrilhantar nosso podcast, tem um convidado, um amigo querido, uma pessoa que me inspira, um parceiro, que vai estar falando conosco sobre planos hoje, que é um tema muito importante. Mas antes de eu apresentá-lo, não esquece de compartilhar, não esquece de você indicar para os seus amigos, escrever seu comentário, falar do que você está pensando. Tenho certeza que isso ajuda a gente também a trazer temas novos e estudar outros assuntos. Hoje estou com meu amigo querido aqui, que é o pastor Vanderlei, da comunidade Carisma de Guaratinguetá, que tem uma história incrível. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma alegria muito grande estar aqui. Você estava falando, eu estava imaginando, né? Esses dias eu estava do outro lado ouvindo o podcast. Tá vendo? E agora eu estou aqui no podcast. Você não ouve nada. Alegria. Não acredito que você ouve podcast, não acredito, não. Que isso, muito legal, muito bom mesmo lá. É só ter um minutinho que eu ponho o podcast para ouvir sobre liderança. Obrigado. E é uma alegria estar aqui, muito bom. Obrigado mesmo. Quando você fala que eu te inspiro, você não imagina o quanto você me inspira na área de liderança. Obrigado. Que bom. Eu gosto assim de fazer um podcast já direto no assunto, sabe? Não demorar muito. Porque eu acho que hoje em dia o pessoal demora muito para começar. Eu quero começar um assunto que me inspira bastante com você, que é toda essa questão da sua superação. Você tem uma história de menino, de criança que pouca gente conhece. Você é pastor, você é economista, você foi gerente de banco, foi administrador de empresa, hoje só exerce o ministério pastoral, mas tem projetos sociais belíssimos no sertão. Mas a tua história é uma história bem diferente, né? Você consegue contar um pouquinho pra gente dessa superação da tua história? Ai, Klaus, uma história que começa com a minha mãe fugindo do sertão da Bahia, né? É mesmo? A gente parece assim surreal falar de algo assim, imaginar que é no nosso país, né? E que não faz parte de um século passado, né? Sim. A história ainda recente ainda, né? Então você imagina uma mulher fugindo de um marido cangaceiro, né? Cangaceiro mesmo? Cangaceiro, alcoólatra. E ela larga tudo lá no sertão da Bahia, uma cidade chamada Quinjinque, e vem aqui para São Paulo. Sozinha, desce na Praça da Árvore ali em São Paulo. E ali ela vai trabalhar na casa de pessoas como domésticas. Ali ela conhece uma pessoa, tem um relacionamento errado, engravida, a pessoa não reconhece a paternidade, não aceita aquilo. E agora você tem uma mulher fugindo da Bahia, sozinha em São Paulo, grávida. É uma luta, hein? Pensou em tirar várias vezes, tentou tirar várias vezes. Meu Deus. E eu nasci, né? Sabendo quem era meu pai, inclusive até tivemos uma conversa assim que eu não gosto de falar muito sobre isso, porque foi uma conversa bem desagradável na época, né? Porque ele chega a falar sobre isso, né? Ele fala assim: quem garante que eu sou seu pai, né? Misericórdia. Mas ali naquele momento foi até libertador para mim, porque eu pedi para chamá-lo de tio, passei a vida toda chamando meu pai de tio, né? E por que tio, né? Porque o restante da família me assumiu, incrível, né? Todo o restante, os irmãos, as irmãs dele, todo o restante, a mãe dele, passei a vida toda chamando de avó. Me cuidou de mim. Cuidou. Inclusive, quando eu saí de casa, no momento meu de adolescência, 14 anos de idade, eu saí de casa. 14 anos eu saí de casa. Foi morar sozinho. Minha mãe casou e nós não nos dávamos bem, né, em termos de padrasto, e eu era muito jovem, 14 anos de idade, né? E eu saí de casa. Quem me acolheu foi a família do meu pai.
Meu Deus. Então eu morei um tempo com eles. Foi quando eu conheci Cristo, na igreja do tio Cássio. Em 1984, 4 de março de 1984. Então, essa superação que você fala começa nesse dia. Até aí como que era você? Nesse dia. Então, com 14 anos, minha vida tinha acabado. Porque eu só tinha minha mãe. Saí de casa, não tinha mais nada. É uma frase que eu li que me marcou, né? Parem o mundo, nós queremos descer. Eu, ali com 14 anos de idade, já estava nessa dimensão, nesse contexto de vida, já que a vida para mim já não tinha mais... Eu cresci numa época em que todo mundo perguntava quem era seu pai. Hoje não tem isso, né? Mas naquela época todo mundo queria saber o seu sobrenome, se é filho de quem. Para mim, eu tinha uma tristeza muito grande porque perguntavam o nome do pai, eu sou tio da mãe. Aí diziam que todo mundo tinha pai, eu não tinha. Né? Na escola, todo mundo queria saber de que família, era eu e minha mãe a família. Então esse foi esse processo que foi muito difícil na adolescência, mas dia 4 de março de 1984, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Amém. Então, aí a superação começa porque agora eu tenho pai. Então, aquele menino que não tinha agora. Pai... Fiquei arrepiado, gente. Verdade, fiquei arrepiado. Agora eu tenho pai, né? Então, eu tenho um pai. E a presença de Deus foi muito forte nesse sentido para mim, né? E eu me lembro, rapaz, como eu me lembro disso, eu entrando pela primeira vez, uma segunda-feira, numa igreja que eu jamais... E como é que você foi parar lá, mano? Então, porque essa família, eles frequentavam lá. Frequentavam o tio Cássio. E o Túlio cantou no meu casamento. E eu fui no culto de segunda-feira, que era um culto maluco, né? Que as ofertas eram atiradas, as moedas eram atiradas, assim, era no meio do culto, era uma coisa assim muito, nunca tinha visto, né, do interior. E eu me lembro quando eu entrei, o Manga falou, você que está entrando aqui pela primeira vez, saiba que Jesus te ama. E eu achei que alguém tinha dito que eu estava lá. Eu falei, mas avisaram que eu vinha, né? E aí naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. Então essa história de superação, ela tem início nesse processo de conhecer a Cristo como meu Senhor e agora entender que agora eu tenho um pai. Agora sim, aí a partir dali há uma cura de situações que foram dolorosas, né? Você imagina uma briga de rua, a pessoa gritava, pelo menos eu tenho pai, você nem pai tem. Então tudo isso faz rejeição, parte. Né? Naquela época, então era mais difícil, né? Então, e hoje eu sou pai. Aquilo que eu não tive, né, eu achava que seria impossível um dia eu ser, né? Sim. Então ali foi, essa superação tem a ver com isso. Né? Então ali quebra-se um ciclo e é uma nova história. Essa superação tem a ver com isso, escrever uma nova história. Sim, mas eu vejo que hoje algumas pessoas não conseguem superar esses traumas, né? Recentemente, conversando com um amigo, ele me contava também uma experiência parecida, que ele foi conhecer o pai dele depois de 30 anos de idade, né? E conseguiu também superar, hoje ele é diretor de uma empresa, mas é difícil porque tem algumas pessoas que ficam presas nesse sentimento, né? Qual é a ideia que você passa para essas pessoas, por exemplo, que você fala, olha, eu não posso ficar preso nesse sentimento, que eu vejo gente que fica rejeitando a vida, rejeitando o futuro, porque acredita mesmo que a rejeição que passou no passado, como você disse, aos 14 anos de idade acabou minha vida, não tem futuro, então eu não consigo viver. O que você dá de dica aí? Eu estava pregando no Piauí, estava falando no Piauí, e eu estava falando sobre um tema assim, eu sou José, né? Quando José se descobre ali, depois de tudo que ele passou, essa frase é muito forte, né? Sim. Eu sou José, eu me achei, agora a partir daqui eu sei quem eu sou. Estava falando sobre isso e contei um pouco desses traumas, né? Você imagina sua mãe tentar tirar você, né? Você ter essa conversa com seu pai, olho no olho, e ele dizer assim, é desagradável, é desconfortável para mim, as pessoas ficarem dizendo que eu sou seu pai, e quem garante, e eu ter que pôr um pano ali e dizer, posso te chamar de tio, né?
E então quando Deus entra e eu permito, porque é essa a resposta que eu quero te dar, né? Quando você permite que o passado fique no passado. Sim. Que você... Então, quando você fala disso, é muito excesso de passado, né? Então quando você permite que o passado fique no passado, e eu estava falando sobre isso e um homem veio com a esposa, casado, maior que eu, assim, sabe, veio... E casado, 2 filhos, ele veio falar comigo e ele falou: pastor, eu ouvi o que você falou, mas é difícil. Aí ele começou, eu fui rejeitado pela minha mãe. E você falando, eu lembro que até hoje, eu sou rejeitado pela minha mãe não me valoriza, minha mãe, tudo que é meu não tem valor para minha mãe e tal. E ele preso, um homem preso, quase a minha idade, eu estou com 53 anos, um homem preso ainda a um passado, que você tem que deixar no passado para que venha uma superação de cura, uma nova porta se abre e você começa a viver uma realidade que quebra-se um ciclo de humilhação, de vergonha, de traumas, porque tem coisas que você tem que deixar no passado. Eu tive uma experiência com rejeição muito forte na minha família também, meus pais são separados, e eu me lembro que na infância, o que me curou foi um versículo que dizia: ainda que teu pai e tua mãe te esquecerem, eu jamais esquecerei de você. Quando Deus entra, né, com essa graça, né, de dizer: olha, eu não rejeitei você. Ela tentou tirar a tua vida, mas eu não deixei, porque eu não rejeitei você. Eu falei há 3 domingos atrás, falei sobre um tema, com você vai ser diferente. Porque eu que não tive isso, eu que não tive esse pai, e eu que não tive algumas ajudas que foram necessárias para mim nesse momento, não tive a presença de um tutor, de um conselheiro, de alguém que... Eu não tive isso. E eu recebi um pastor, inclusive, um pastor que ele falou assim, ele falou: eu estava orando hoje de manhã, falando com Deus... Onde estão os pais? Onde estão os conselheiros para a gente que está precisando, né? E ele falou assim: quando eu orava, você apareceu na minha frente, uma figura. E ele disse assim: você para mim hoje é essa pessoa. E aí eu falei: incrível, né? Sim. Como que alguém que não teve, alguém que chorou um dia por isso, hoje se torna para outro como? Deixando o passado no passado. Não dá para ficar remoendo, tratando. Tem assuntos, né? Esse caso específico que eu te contei, desse rapaz, que a mãe desconsidera ele completamente. Eu descobri que tem a ver com situação de violência. Então, você voltar atrás, isso faz mal, vai ser pior. Você descobrir que a sua mãe passou por um processo muito difícil para ela e que ela não foi curada. Então, se a sua cura passa por fazer sua mãe passar por isso, vai ser pior. E aí eu ministrei na vida dele. Tem coisa que você põe lá, deixa lá. Deus vem com um processo dele na sua vida, te joga uma nova realidade e você então vai viver uma nova história na sua vida. Sim. Sim. José teve que fazer isso, porque na realidade ele queria discutir o poço, ele queria discutir aquela questão do poço, então ele tratou os irmãos asperamente, até que chegou uma hora que ele falou: para, eu sou José. Eu estou pregando uma série sobre José, né? Eu estou no último capítulo agora, 18 mensagens, e nesse texto que você falou, eu sou José, eu preguei aqui que a gente precisa dar um sentido novo à nossa dor, né? É quando ele fala: não foi vocês que me venderam, foi Deus que me enviou. Então, não foi sua mãe que te rejeitou, foi Deus que te desejou, né? Não foi as pessoas que fecharam a porta para você, mas era Deus que queria te dar um destino diferente. Quando você dá um sentido novo à sua dor, né, você consegue achar uma saída para isso, né? Enquanto você fica pensando, né, eu fui vendido, né, fui rejeitado, você não vai sair do lugar, né? Você imagina se ele não faz isso? Eu gosto muito de falar dessa parte. Você imagina se ele não consegue dar esse novo sentido, como que esperando que algo caia, algo aconteça. Não, você tem que dar esse passo.
Ele redita a história, né? Porque na verdade ele não foi enviado, né? Ninguém enviou ele para lá, ele foi vendido, né? E foi tão doloroso que diz o texto que ele chorou tão alto que as pessoas ouviam. Imagina que choro é esse, é quase que um animal urrando a dor, que você tem que tomar uma decisão. Deixar o passado no passado. Ou você segue adiante, ou você vai ficar preso para sempre, porque tem situações que a superação ela tem que ser maior que tudo isso. Sim. Ou você consegue ir para frente ou não. Você não vai sair do lugar nunca. Nunca vai sair do lugar. Ficar pensando por quê. Eu vejo muita gente que pergunta para nós assim, né? Por quê? Por que Deus permitiu? Por que aconteceu? A gente só vai entender por quê no final, né? Só no final que tudo faz sentido, né? Agora não vai fazer. Outra coisa que ajuda muito é você começar a ver as coisas que estão para frente, é você olhar para frente e ver que tem muita coisa para frente. Sim. Então, cada vez que você vê algo possível, realizável, né? Então, hoje eu sou pai, né? Imagina, eu sou pai, isso para mim é demais, né? Então, hoje eu vejo as conquistas do meu filho, isso tudo deixa o meu passado ainda mais no passado. Verdade. Né? Então, quando eu conto, o pessoal fala, mas como? Mas tem a ver muito com o que eu tenho hoje, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino de 26 anos, tem uma menina de 12 anos. Para mim era impensável, nem nos meus melhores dias eu sonhei viver algo assim. Né? Então você imagina, aquele menino que um dia saiu de casa, 14 anos, é formado em economia, foi gerente de banco. E como você fez? Eu fui muito ajudado. Deus colocou que é pessoas. Outra parte da superação. Deus coloca pessoas na minha vida. Hoje eu estou olhando para uma aí, ó, que Deus tem. Deus, esse processo de bondade, de amor de Deus, é assim, colocar pessoas certas na nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu não posso bater no peito. Eu não posso. Eu fui muito ajudado, muito. Deus colocou, são pessoas que eu publico nas minhas redes sociais, Flores em Vida. Eu tenho uma publicação de Flores em Vida, que eu faço questão de dizer o que essas pessoas fizeram para mim, desde uma parte financeira, desde um cuidado, desde segurar na minha mão, desde... Né? Legal isso. Então... Para a gente terminar esse bloco, o que você diria para alguém que está sofrendo agora, assim como você sofreu? Qual é a palavra? Se ela estiver sentada aqui na nossa frente, você fala, olha, deixa eu falar isso para você. Tudo começou numa palavra, né? Jesus te ama. Eu nunca tinha ouvido isso. Né? Eu não sabia... Alguém que 14 anos da sua vida não ouviu isso, não sentiu isso, não sabia o que era isso. Sim. E aí eu chego num lugar e alguém grita isso. Jesus ama você. E ainda disse, e nós amamos você. Então, para essa pessoa, começa num ponto de partida o amor, né? Ela acreditar que ela é amada por Deus e que ela pode ser amada por pessoas. Eu não fui amado pelo meu pai, mas eu fui amado por pessoas. Eu tive muitos pais. Aí tenho muitos pais, eu tenho. Hoje eu me emociono quando eu lembro de pessoas que foram pais para mim. Só não emprestaram o sobrenome, mas emprestaram tudo que eles tinham para mim, o amor, o cuidado, me honraram, me ampararam, me deram roupa, eu não tinha roupa, às vezes me deram até roupa. Então são pai, né? São pais que Deus colocou. Mas tudo começa em amor. Então, para essa pessoa eu diria, Jesus ama você. Amém. Vamos falar de planos. Você estava falando para mim agora que planos é algo muito importante que as pessoas demoram muito para fazer. Foi a frase que você falou, não foi? Isso. Fala um pouquinho para nós. Por que planos são importantes e as pessoas demoram muito para fazer? Esse assunto de planos, ele nasce na minha vida na área do casamento, né? Eu trabalho com casais e você percebe muito que o que tem destruído casamentos não é a falta de amor, porque pessoas que se amam estão se separando, né?
Verdade. Tanto que se tiver oportunidade de voltar, eles voltam porque amam. Aí você começa a ver que tem alguma coisa que falta na vida de muitas pessoas, ela tem planos. Né? E a Bíblia ela fala assim, os planos bem elaborados levam a fartura, conquistas. Então, muitas vezes o que nós não temos, e eu me digo isso também para jovens, adolescentes, ele não tem plano nenhum. E quando você não tem um plano, a vida segue o curso. A vida ela não para. A música do Zeca Pagodinho... Deixa a vida me levar. Ela Deixa a vida me levar. Não serviu nem para ele. Né? Nem para ele. Na enchente que teve na cidade dele, ele pôde entender isso. Quando deixa a vida levar, uma hora chega a conta para pagar e você não tem nada. Então, essa questão de planos, de você estabelecer objetivos, metas, você sinaliza para a vida. É como se você levantasse uma placa muito grande, né? Então você imagina, eu não tive pai, minha mãe, uma situação daquela, mas chegou um momento na minha vida, eu comecei a levantar placas na minha vida dizendo, eu quero viver, eu quero um dia casar, eu quero um dia ter filhos, eu quero fazer faculdade, que era algo impensável, eu fazer faculdade, né? Naquela época a gente achava que era coisa que só gente rica faria. E um dia eu fui chamado para fazer faculdade. Olha só. Economia nem fui eu que escolhi. Não? Como não. assim? Eu estava no banco já, né? Já trabalhava no banco. E eu me lembro que a diretoria do banco viu em mim um potencial. E ela falou, Nelly, você precisa ter um diploma. Nós queremos promover você a gerente do banco, mas você não tem um diploma. Eu falei, rapaz, não fiz isso, nunca pensei nisso. Eu falei, então vai. E eu fui, cheguei na faculdade. Falei, olha, eu preciso de um diploma. Aí o dono da faculdade, meu cliente no banco, né, já era meu cliente no banco, eu falei, tem uma vaga em economia agora, entra, começa. Olha só. Eu estudei 5 anos, sou formado em economia, o que me ajudou muito, né? Que me ajudou muito. Eu acho que as pessoas fazem uma confusão entre sonhos e planos, né? Sonhos são aquelas coisas que a gente só imagina. Eu acho que também isso falta muito para essa geração, ter sonhos, né? Mas tirar do mundo das ideias, assim, dos pensamentos e transformar em mundo prático, né? Realizável, degrau para chegar, espaço para conquistar. Eu acho que isso é muito... me preocupa um pouco, porque não sei se você pensa assim, mas essa geração é uma geração que vai acontecer. Ele tem um sonho e alguma coisa vai acontecer. Se for para acontecer, vai acontecer. Mas quais são os seus planos para chegar lá? Então. É isso que eu sinto falta. Klaus, eu gerenciei um posto de gasolina. Eu abri uma loja de conveniência. Eu fiz curso de franquia da ESSO na época. E havia um rapaz, um menino, que lavava o carro. Ele não tinha salário, nada. Ele ganhava gorjetas por lavar o carro. Sim. Todo o dinheiro que ele pegava, as moedinhas que as pessoas davam para ele depois que ele passava uma água no carro, ele ia na loja de conveniência e comia. Então terminava o dia molhado, ia embora feliz, sem nada, mas tinha comido lá o lanche e tal. Um dia eu comecei a conversar com ele, eu perguntei para ele, falei, quantos anos você tem e tal? Ele falou, eu tenho tantos lá. Eu falei, tá. Rapaz, e com 25 anos você quer ter o quê? E ele falou para assim, como assim? Eu falei, você quer ter o quê? Ele falou, sei lá. Eu falei, então, mas você está percebendo que o que está faltando na sua vida é um plano? Você poderia agora já falar assim, não, 25 anos eu quero ter um carro. Porque aí a vida já começa a ser direcionada. Você deixa de comprar a natureza começa a ser já trabalhar a favor. Você sabe que isso é interessante? Eu me lembrei de uma matéria que eu li, eu vou querer que você comente sobre isso, que as pessoas, os gerentes de banco, assim, de investimento, eles estão falando para você dar nome à sua poupança, dar nome ao seu investimento. Porque quando você dá nome ao seu investimento, por exemplo,
sei lá, Madrid 2015, 2025, eu quero estar casa 2018, sei lá, você começou em 2018 para juntar dinheiro. E aquela poupança então tem um propósito, você guarda o dinheiro. É mais ou menos isso que você está querendo falar. Tudo coopera. Agora, imagina uma pessoa que ela guarda o dinheiro, aí ela olha lá, assim, ela tem 10 mil. Isso. Aí aparece um celular novo que lançou, ela está com um celular bom, ela vai lá e troca porque ela está com 10 mil. Não tem plano nenhum, ela não tem meta, ela não tem objetivo. Só para completar, esse menino, é verdade. Eu falei muito, eu falava todo dia para ele. Falei, e daí, cara, 25 anos, e ficou essa data aí, 25 anos, assim. 25 anos, você já pensou? O que você quer ter? Você vai estudar, você vai ter um carro? Bom, eu saí do posto, fui chamado para um grupo de empresas, eu administrei uma empresa, um grupo de 5 empresas por 19 anos, e eu segui. Um dia eu estou num lugar e para assim, próximo assim, um Honda Civic prata, roda prateada, assim, bonito carro, som alto, né? Desce um cara sarado, forte, musculoso, cabelo cortado tipo assim militar, né? Assim, cabelo assim, forte mesmo assim. Desce, abre o braço para me abraçar. Eu levei um susto assim, meio assim, e ele falou assim, você não lembra, eu sou o rapaz dos 25 anos. Olha só, marcou a vida dele. Ele prestou concurso, passou, é militar. Ele falou, lembra o carro que você falou na minha vida? Esse aqui era o sonho da minha vida. Tem um carro que tinha um som. Ele falou isso. Quando você falava, você pensava que eu não estava ouvindo, mas eu estava ouvindo e eu comecei a traçar planos. Dali a minha vida começou a ser dirigida. Por isso que eu gosto de falar de planos. Você pega, planos não tem a ver com a capacidade, com as possibilidades financeiras, não. Planos é algo que cabe ao coração. A Bíblia diz, os planos cabem ao coração. A resposta certa vem do alto, mas os planos cabem. Cabe ao meu coração fazer planos. Para minha aposentadoria, para quando os meus filhos saírem de casa, eu e a minha esposa. Cabem planos para... Vou ser um pouco inquiridor aqui, vamos lá. Você acha que no meio evangélico o plano é um pouco rejeitado porque as pessoas acham que fazer planos é não confiar em Deus? Por exemplo, plano para a aposentadoria. Então... Qual é a sua opinião? Eu mesmo já errei nisso, eu vou confessar um erro agora, que eu vou começar a pecado. Pessoal, vamos lá, vou confessar. Pegamos um erro não, aqui. E eu perdi inclusive uma pessoa querida na igreja, porque eu falei, eu vou até usar a expressão forte, numa ignorância, né? Porque nós, às vezes, por sermos assim, miramos o céu é o nosso plano. Eu já escutei muito isso. E já eu me lembro, eu não sei aqui em São Paulo, mas lá no interior é muito comum as pessoas terem aquele plano mútuo, que é um plano de funerária. Sim. Que você paga mensal, mas numa ocorrência você tem todo um amparo, né? Você já tem tudo já preparado e tal. E eu me lembro que uma pessoa fez e eu falei erradamente. Eu errei, eu sei que eu errei. Que eu achei aquilo um absurdo, a pessoa pensar naquilo. Que ela deveria pensar na vida. E mal sabia que ela estava pensando mais na vida do que eu. Como assim? Me explique. Olha, eu falei para ela que ela não deveria ter aquilo, que aquilo ali é coisa de morte. Ela estava pensando na morte, né? Quando na realidade era um plano, porque todos nós vamos um dia passar. Né? Então ela estava pensando mais, ela poderia hoje estar vivendo muito mais segura, porque um dia ela já estava preparada. Enquanto nós hoje vamos vivendo uma hora que ninguém sabe o dia, não tem uma preparação, não tem nada, não sabe nem onde vai ser enterrado, não sabe como vai ser, não tem recurso, não tem nada, e ele já tinha tudo preparadinho, estava tudo prontinho. O meu pai, quando ele faleceu, ele tinha uma caderneta, e alguns anos antes dele morrer, ele falou assim, filho,
Do lado da minha cama tem uma caderneta prateada e tal. Lá tem tudo que você vai precisar. Tudo. E aí quando ele faleceu, eu me lembrei da caderneta, porque estava exatamente do lado da cama dele, né? Ele faleceu em casa, ficou na minha casa e do lado da cama dele estava a caderneta. Aí quando você abria assim, tinha as senhas do banco dele. Tudo preparado. Tudo, o jazigo do cemitério, aonde que estava o dinheiro para comprar o caixão, tudo já escrito assim, sabe? E não era uma coisa fúnebre para ele, foi uma coisa assim de não dar, sabe, de não dar trabalho, de não deixar dívida para ninguém, uma coisa bem gostosa, assim, no sentido de ter planos, né, de viver a vida dele, né. Bom, pode falar. Mas só para essa parte de plano é tão séria, eu falo para os jovens, né. Eu ia falar sobre isso. Quando você não tem planos, até as pessoas que entram na sua vida são erradas. Opa, vai ser boa, vamos lá. Me explica melhor. Você tem planos de sair do Brasil, você tem planos de fazer faculdade, fazer mestrado, fazer pós, você tem planos de crescimento. Hoje, nós, como pastores, atendemos casais, eles não falam a mesma língua, porque eles não têm o mesmo plano. E não realizam nada. Nada. Que é uma casa dividida, né? Se frustram. E aí, por que nós dizemos hoje que casamento é abrir mão? Porque você casou com a pessoa que não tem os mesmos planos que você. E aí fala, mas que casamento é assim, porque a gente tem que sempre ceder. Então, mas nós estamos cedendo por quê? Porque lá atrás você não expôs os planos. Eu me lembro claramente quando eu conheci minha esposa, há 34 anos atrás, a primeira coisa que eu disse a ela, eu vou ser pastor. Eu também fiz a mesma coisa. E ela foi louca, porque ela falou, não, então tá bom. Eu namorava uma moça que eu falei, eu vou ser pastor. Ela falou, então você vai sozinho. Eu desmanchei. Aí quando eu conheci a Lupe, eu falei, vou ser pastor. Bom, vamos embora, pra casar. Então, agora você imagina quantos casais hoje vivem essa tristeza, porque um quer viajar, o outro não gosta de viajar. Um estudou, o outro não gosta de estudar. O outro quer crescer, o outro não quer crescer. E eu acho que você entrou num assunto que é um pouco polêmico. Eu não sou muito polêmico, sabe, André? Mas é um assunto que me preocupa. Eu vejo hoje, eu não sei como está lá em Guaratinguetá, mas aqui em São Paulo, falando com outros pastores amigos, tá todo mundo querendo viajar, né? Viajar assim, morar fora, né? Viajar e mudar de cidade, mudar de país, né? E eu não sou contra. É por isso que eu falei que é um assunto polêmico, né? Porque as pessoas falam, Klaus é contra. Mas alguns fazem planos para isso, né? E outros simplesmente vão embora, né? E aí, sem nenhum tipo de planejamento, nem organização. É uma situação complicada, né? Porque você vai mudar de país, vai mudar de trabalho, vai mudar de profissão. Aqui você trabalha num escritório, lá você vai trabalhar de mão de obra. E não planejou nada disso. E aí a pergunta que eu ia te fazer é se nós que somos de uma geração diferente, a gente é uma geração X, a gente foi ensinado muito isso, né? Ser lutador, né? A gente foi ensinado a lutar, a gente foi ensinado a fazer curso, tirar o diploma. E essa geração um pouco mais nova, eu escuto muito deles assim, se tiver que acontecer, vai acontecer, não preciso planejar, não preciso, já está tudo certo, já está tudo resolvido, já está tudo pronto, sabe, na cabeça deles. Mas não existe nada materializado, né? Isso talvez seja culpa dos pais, porque os pais acabaram suprindo tantas necessidades, a gente não tinha isso, né? Se minha mãe mandava eu trabalhar, eu falava assim, se vira, vai trabalhar, mas não tem o que almoçar, se vira, não tem o que fazer, se vira, você vai resolver. A frase da minha família era essa, se vira. E essa geração não, a gente tem cartão de crédito, tem ajuda e tal. O que você acha disso? A primeira coisa, você percebe aí que tudo que você falou tem a ver com não ter plano, né? Não tem plano nenhum. Não tendo plano, você já está quebrando uma ordem cronológica, prazos. A vida toda tem prazo, concursos têm prazo. Interessante. Tudo tem um prazo. Você não tem plano, você está perdendo os prazos. Né? Para ter filho tem que ter um prazo, né? Casar, ter filhos, né? Estudar, prestar um concurso. Só que você não tem plano. Então a vida ela não para. O tic
TikTok e o tic-tac tá indo aí, e você não está percebendo que você não tem planos, né? E aí quando você percebe que você não conseguiu nada, aí você vai fugir, você vai inventar, você vai buscar uma alternativa que não faz parte dos planos de ninguém, nem seu. De ninguém, nem seu. Muito bom. E porque você já perdeu os prazos, né? Então, eu gosto muito de você chegar para um jovem e perguntar quais são os seus planos. E ele fica te olhando com uma cara assim, né? Ô tiozão, o que você está falando? E aí você começa a colocar no coração dele. Você tem plano de casar? Você tem planos de ser feliz? Você tem planos para viver bem? Você tem planos... Ah, por que eu preciso? Porque as pessoas certas vão chegar na sua vida se você tiver planos. Senão, são pessoas erradas. Você percebe que muita coisa dá errado porque faz parte de um processo todo, né? E até para você dizer não para algumas coisas. Quando você não tem planos, né? O que te oferecem você vai aceitar, né? Isso. Eu levanto uma placa, eu quero fazer faculdade. Tudo que não está relacionado com isso vai se afastando de mim. Eu estou dizendo, eu quero. Eu não quero perder tempo, eu tenho prazos na minha vida. Eu quero. Isso ainda não falamos ainda, porque aí você tem um Deus que para Ele nada é impossível, que Ele pode fazer até infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ainda nem chegamos nessa parte ainda, de alguém que grita dizendo eu quero, é um sonho do meu coração e Deus olha os desejos do teu coração, o que você tem pintado dentro do seu coração, de mesmo não tendo um pai, ser pai, mesmo não tendo condições, né? Eu me lembro Natal, que era uma tristeza no meu coração, era Natal, dia 25 de dezembro. No nosso bairro, todas as crianças saíam para a rua para mostrar o que tinha recebido de presente de Natal. E eu ficava, era um portãozinho de madeira, as madeirinhas, ripinhas, e eu ficava ali vendo, de dentro de casa, os presentes. Eles indo para a rua com bicicleta, bola. E hoje, por ter conhecido esse Deus, por ver a história ser escrita, totalmente uma história nova, ter planos, hoje nós mudamos essa realidade na vida de outros. Hoje, como igreja, os trabalhos sociais, né? Você é muito envolvido. E aí você imagina que a gente escolhe um bairro carente, a gente vai às vezes de madrugada num bairro carente na época de Natal, distribuindo presente, brinquedo, kit, né? Kit, bola, roupa, brinquedo, carrinho. Bom, nós já vamos entrar nesse assunto, porque eu sei que você é muito envolvido, mas antes eu quero voltar só um ponto no plano e a gente já entra nesse assunto, porque eu sei que você tem um projeto lindo no sertão, a gente tem se envolvido, a gente vai falar disso também, até para quem quiser ajudar no projeto. Mas antes da gente entrar no projeto do sertão, o que você ensinaria uma pessoa a fazer plano? Uma vez eu ouvi Zig Ziglar falando o seguinte, que ele ensina as pessoas fazendo plano, perguntando para elas que viagem você quer fazer. Aí elas falam, eu quero fazer uma viagem. Tudo bem, mas você quer de carro, você quer de avião, é do país, é fora do país? E aí a pessoa fala, não, eu quero fazer uma viagem de navio. Ah, tá bom, então você quer fazer um cruzeiro. Ok, qual lugar do cruzeiro? Então, qual é a mala? Quanto você vai ter que ter dinheiro para fazer esse cruzeiro? Então ele ensina a pessoa a fazer planos baseado numa viagem, para tentar ensinar. E depois ele fala, esse mesmo modelo você vai levar para sua casa, você vai levar para o seu carro, você vai levar para o seu futuro, para a tua vida espiritual. Qual é a dica que você daria para o pessoal que agora fazendo tudo bem, eu tenho que fazer planos? Qual é a dica que você dá? Bom, primeiro que, assim, os planos, eles começam a tomar conta do teu coração. É a primeira coisa, quem tem planos, aquilo vai tomando. Toda a tua vida passa a ser dirigida. Seus pensamentos, sentimentos, suas decisões. E sem contar, assim, né? Você já acorda para uma nova vida, aquilo já começa a mudar. Eu fui para os Estados Unidos com a minha família, nós somos em 4, eu comecei guardando R$40. R$40. Aí depois eu falei, bom, eu preciso melhorar isso aqui. Aí eu fiz um título de capitalização.
que me obrigava todo mês a depois eu fiz 5. Nem usei esse título de capitalização. Não precisou. Não precisei. Porque vai tomando conta do teu coração, você na hora de falar assim, vou comer uma pizza, você fala, não, mas eu vou para os Estados Unidos. Então, a dica que eu dou é isso. Primeiro, você tenha os planos que você, ainda que sejam assim, coisas que você fala, mas como a vida ela vai começar a ser dirigida para aquilo? É algo assim sobrenatural, né? Nós que cremos sabemos o que é isso, mas é incrível porque as pessoas certas entram na tua vida. Sim. Mesmo que você esteja ali no momento, eu me lembro que no momento muito ruim da minha vida, muito ruim, eu tinha saído do banco, eu estava perdido. Eu dormi na Dutra dirigindo o carro. Hoje eu sei que eu estava numa depressão, na época a gente não falava em depressão. Eu estava muito triste, muito abatido. E eu paro o meu carro no estacionamento vazio, vidro fechado, começo a chorar profundo, comecei a chorar. Deus me salvou na Dutra, porque eu acordei quando eu passei debaixo de um viaduto, a sombra do viaduto, mas já estava andando, nem sei quanto eu andei, dormindo, dirigindo o carro sozinho. Entro na cidade, paro nesse estacionamento sozinho, batem no meu vidro, levam um susto. A pessoa, o que está acontecendo? O que foi? Aí eu falei, olha, eu estou passando por isso. Ele tinha um posto de gasolina com 2 bombas. Ele falou, pô, você não quer ficar aqui, não quer trabalhar para mim? Hoje é um dos maiores postos de gasolina da cidade. Olha só. Inclusive com uma loja de conveniência grande, já com outras coisas que foram agrupadas a tudo isso. Mas é incrível como é que a vida, ela vai direcionando você, vai colocando as pessoas. Então, a dica que eu dou é faça planos, estende isso, estica, porque quem não tem um norte fica desnorteado. Verdade. Então, se você tem um norte, eu quero chegar lá, né? Tudo que vai te atrapalhar já começa sendo retirado, afastado. As pessoas erradas, as pessoas ruins, as más conversações, as más companhias. E já começam a ser agregadas as pessoas certas na sua vida. Olha, eu tenho planos. Deus tem colocado você na minha vida. Olha que bênção. Vamos falar desses planos. Eu sei que você ama muito a ação social e o projeto do Sertão. Fala um pouquinho disso para nós. Como é que começou esse plano? É até difícil de explicar porque em 2018 eu estava no sertão do Piauí, na cidade de Acauã, que foi considerada a cidade mais pobre do Brasil. Hoje já não é, graças a Deus já não é. Havia inclusive uma página do Facebook que foi retirado Acauã com cordas, porque o índice de suicídio era altíssimo. Os vizinhos batiam na casa perguntando se o vizinho tinha corda, porque as pessoas suicidavam, as pessoas tiravam corda, assim, porque se deixasse a pessoa... Recentemente foi encontrada uma mãe com os filhos que dormiram do lado dela, ela se enforcou na maçaneta. E aí eu estava lá, vendo aquela realidade do sertão sem água. Acauã, por exemplo, tem 7.000 habitantes, sendo em torno de 900 na zona urbana e o restante tudo em zona rural. Desses 900 e poucos, assim, nem todos têm água. Né? Foi o primeiro poço que nós abrimos lá, 150 metros de profundidade. Né? Hoje já tem uma escola do lado do poço, porque agora tem água. Mas ali eu lembrei da minha mãe que saiu do sertão da Bahia de Quinjinque, né? Eu lembrei, imaginando a dificuldade que era no nosso Brasil, né? E aí você vê o abuso infantil, e aí você vê a falta de perspectiva, porque não tem uma escola, não tem para que estudar. Né? E aí nós vimos que é possível. É possível. E eu me lembro quando eu comecei a falar sobre isso,
Até empresas começaram, mas o que você está... Eu me lembro de um poço que nós abrimos no Pernambuco, e foi um empresário que falou, Vanderlei, faz, eu vou pagar esse, né? E quando eu mandei a foto para ele da água, era em torno de umas 5 da tarde que perfurou e jorrou água, ele começou a chorar. 9 horas da noite a esposa liga falando, Vanderlei, meu marido está chorando até agora. Olha só. Por ver aquela água jorrando, né? Imediatamente ele falou, pode abrir outro, e abrimos outro na Bahia, com esse recurso de um empresário. Então essa questão do sertão é você ver na sua nação, no seu país, tão próximo, uma realidade que às vezes a gente ouve falar da África ou de outro lugar, mas que aqui tão próximo precisa de tanta ajuda, tanta... E aí você me pergunta, imagina eu que não tive, e hoje eu estou ali diante de uma situação de ver o que é aquilo, né? E você pode mobilizar, né? Mover pessoas. Então é um trabalho feito por muitas pessoas de muitas religiões, de muitos lugares, e tudo com um propósito que é o amor, né? E como que você entrou nesse projeto? Assim, do 2018 você foi para lá e você foi acompanhando alguém, né? Ou já era o seu trabalho? Sim. Eu fui através do Sertão Clama. E ali você sentiu que da liderança do Alan, da Roberta, um trabalho sensacional, maravilhoso, que eles já fazem, continuam fazendo, né? E eu conheci o Sertão através desse impacto que eles fazem lá no Sertão. E aí, depois nós continuamos como Carisma, né? E agora também junto com a Quírios também, fazendo esse trabalho lá no Sertão. Lá. Além de abrir postos, o que mais te impactou nesse projeto? O que mais assim, tipo, falou, é isso aqui que eu tenho que fazer? Klaus, eu estava em Barra de São Pedro, Pernambuco, e eu vi uma mulher, eu estava na rua, e eu vi uma mulher passar por mim. Era um DVD, ela carregava um aparelho de DVD debaixo do braço. Bem, uma pessoa bem simples, mas ela carregava assim, e ela foi. Quando ela voltou com 3 garrafas PET com feijão de corda dentro. Que eles armazenam o feijão de corda dentro de garrafa PET, né? Dura mais. Ali eu chorei. Que ela já estava vendendo alguma coisa que ela tinha para poder comer, né? E quem quer ajudar, o que faz? Klaus, então nós estamos falando de uma realidade assim onde não tem nada, né? Nós precisamos de dentistas, médicos, nós precisamos de advogados, nós precisamos de engenheiros. Você vê, a água lá no sertão, ela tem o sal. E o meu clamor hoje, o meu choro hoje, são jovens estudantes aí para tirar esse sal da água, né? Projetos. Que hoje é muito caro, no Brasil é muito caro. Um dessalinizador não dura nada e é caro. Né? Jovens que sonham em criar um projeto de renda, né? Porque eles não querem sair do sertão. Se você der água, eles plantam. Eles não querem, acredite, foi uma coisa que eu descobri, que eu chegava lá e perguntava, por que mora aqui? Eles não querem sair de lá, eles querem ficar lá. Só querem oportunidade. Eu fico imaginando quantos nós podemos ir lá e ajudá-los com ideias, com projetos, né? Então você vê, do nada, eles precisam de tudo. Tudo. Nós levamos agora recentemente, porque os missionários estão com um trabalho lá de dança para as meninas. Maravilhoso. Algo lindo. Né? E nós levamos maquiagem, sapatilha, colã. Né? E essas meninas que estão no Bate-Maré, 1h30 de Pau de Arara para a cidadezinha de Acauã, elas já estão participando de concursos no Recife. Então aquelas meninas lá do meio do mato já têm sonhos. Nós fizemos um casamento coletivo, levamos roupa de noiva, ternos, fizemos uma festa.
E os adolescentes assim, brilhando o olho, saber, agora eu posso casar, quer dizer, é possível, né, ter algo. Então, lá chama feirinha, né, uma cesta básica. Então, você imagina, se aqui já está assim, você imagina... Sim. As pessoas me perguntam, mas aqui não precisa? Muito. Mas aqui a pessoa, ela vai ali, ela consegue até limpando um carro, ela pedindo, ela consegue, há uma possibilidade, não estou dizendo que não precisa, mas lá não tem o que... Outra realidade. É outra realidade, né? Eu vou contar uma para você que talvez vai explicar bastante o que precisa, né? Nós não levamos, na primeira vez que nós não levamos peça íntima, né? Nós não levamos uma cueca. Não sabíamos como tratar isso. E nós estamos lá, estamos entregando, e uma criança, uma adolescentezinha assim, gruda na minha esposa e fala, tia, não, pode falar, tia. Ela falou, você quer alguma coisa? Pode pegar. E tinha sapato, sandália do Homem-Aranha, tinha tanto mundo, doações que nós recebemos, né? Não, tia. Aí ela baixou, ele falou no ouvido dela assim, tem cueca? Olha só. Minha esposa passou 10 dias chorando por causa dessa cueca. Meu Deus. Porque você imagina quando que um menino desse vai usar, quando que vai ter? Sim. Quando ele trabalhar. A mãe não tem condições de dar isso para ele. Ela vai dar um short para ele, alguma coisa. Nós falamos do Brasil. O Brasil recentemente comentava trazer esse assunto, né, que é muito importante, falava de meninas na menstruação que deixam de ir para a escola. Sim. Porque não tem o absorvente, não tem. Que é uma coisa tão... Não tem. Tão básica, né? Você imagina você falar de um assunto como esse. Imagina lá. E quem quiser ajudar agora, como é que faz? Como é que localiza o Vanderlei para ajudar? Então, Carisma Guaratinguetá, né? Aquírios, que é parceira nossa aqui também, estamos juntos nesse projeto aí. Em janeiro vamos mandar uma carreta de 24 toneladas. Separa aí produto de higiene pessoal, de limpeza, brinquedos, calçados, bicicleta, roupas, cesta básica, bicicleta, material escolar, higiene bucal, higiene feminina, produto de limpeza, né, também. Tudo. E nós vamos levar o amor lá nessa carreta. Amém. Obrigado, meu amigo. Vamos para as suas considerações finais aqui. O que você deixa aí para o pessoal que está assistindo a gente agora? Eu queria reforçar planos. Sim. Quais são os seus planos, né? Você que está ouvindo e vendo agora, assistindo aí, você tem planos para amanhã, tem planos para daqui a 5 anos. As grandes empresas não fazem planos de menos de 10 anos, né? 20 anos. E a nossa mente fica limitada, aprisionada, porque não temos planos, né? Quando você começa a fazer planos, você está quebrando as suas próprias cadeias, né? Suas próprias limitações. Então faça planos. Muito bom. Faça planos de conhecer uma pessoa especial, faça planos de casar, faça planos de ter filhos, faça planos de crescer, faça planos de mudar. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Esse é o pastor Vanderlei que está com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, foi muito bom. É muito importante a gente falar disso, falar de planos, falar de superação, de não é porque você nasceu num lugar que você tem que morrer do mesmo jeito, né? Você pode mudar, você pode crescer. E depois que você cresce, então você se torna um agente do reino, um agente de transformação por onde você passa. Né? Muito bom. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado você. Que Deus abençoe você que está assistindo a gente. Não esquece de colocar aí a tua pergunta. Se você quiser também abençoar a gente nesse projeto que vamos começar aqui agora, arrecadar até janeiro, né? Para mandarmos essa carreta, só você entrar em contato aqui na Quírios ou na Carisma de Guaratinguetá, ou na Carisma de Osasco também, né? Isso. E lá essas 3 igrejas vão estar se unindo mais uma vez para fazer esse projeto. E muito obrigado mais uma vez, viu, meu amigo? Muito obrigado. E você que está assistindo, não esquece de compartilhar. E tudo quanto fizer, prosperará. Amém.